Queria chamar o missionário. Vem para cá, missionário. Missionário Ripari. Queridos, o nosso som a gente percebe que está um pouco assim, estridente hoje, mas logo, logo já vai dar tudo certo, amém? É mais parte de logística mesmo dentro da igreja. Fique à vontade, Ripari. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos inicialmente, não precisa, fique em pé. Muito bem, deixa eu só dizer uma coisa para você. Tudo bem, criançada? Trouxeram bolacha, alguma coisa, chiclete e tal? Se trouxeram, passa para mim, eu gosto. Titio gosta, viu? Gosta de orar pelo alimento e comer. Tem bolacha de chocolate? Não? Não? Criançada estranha. Oi, bem, tem bolacha aí na sua bolsa, alguma coisa? Não? Ok. Muito bem. Ó, eu prego há 28 anos e já participei de vários eventos e muitas vezes, por que não dizer a maioria das vezes, a pessoa está no evento e vai falando algumas coisas e ela até aqui de problema. Em 1900 e não sei o que, agora vamos chamar, e a pessoa, meu Deus do céu, tem que pagar a luz segunda-feira. Meu marido querendo largar de mim. Eu sei o que é isso. A vontade de catar as cadeiras e jogar para cima, quem está com problema. Então eu tenho um recado para você. Eu passei a mesma coisa que você passou aqui hoje. Marcaram comigo 6h30. Agora que eu vou pregar. Se eu soubesse, ficava em casa dormindo, vinha às 9. Mas não é assim que funciona. Às vezes a bênção vem na bênção apostólica. E eu estou em consagração desde manhã para pregar aqui. E posso te dizer, a sua bênção vai chegar. Essa noite eu vou te entregar algo precioso da parte de Deus na sua mão. Eu não vim passear. Se eu tivesse que passear, eu passeava na minha cidade, que em Campinas tem mais de 13 shoppings. Aqui tu tem? Pelo amor de Deus. Tem um só. A sua bênção vai chegar. Antes de eu pregar, não vai dar para chamar todo mundo para frente, porque tem mais de 2 aqui. Você vai abraçar seu irmão da direita, da esquerda, de trás. Se cumprimente e aproveita e faz exercício, que você está muito enferrujado. Tudo bem ou não? Vamos lá? Abraça aí. Ô, como é que vai? E o Rodrigo, como é que tem passado? Vamos lá. Vamos lá. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Podeis assentar. Abra por gentileza inicialmente em João 14. Os operadores de som, tá bom o som? Precisa mudar? Tá bom? Tá. Obrigado pela gentileza, pelo suporte.
Tem situações, igreja, tem situações em nossa vida que nos deixa muito chateado, aborrecido, irritado. E você sabe que isso é uma grande verdade. Às vezes é dentro de casa, no trabalho, no percurso do trabalho, acontece alguma coisa e a gente fica chateado. Esses dias, aconteceu umas coisas desagradáveis comigo, e como eu tinha que sair, a vida continua, peguei meu carro e no percurso onde eu tinha que ir, uma pessoa no farol pediu esmola para mim, e ali Deus estava falando comigo. Mas quando a gente está chateado e a gente se envolve com esse tipo de aborrecimento, a gente perde a fé. E quando você perde a fé, você perde a paz. Quando você perde a paz, você perde o milagre. Quando você perde o milagre, você perde a cura. E quando você perde a fé, a paz, o milagre, a cura, você fica sofrendo. E eu estava sofrendo. Não era nada grave, mas eu estava sofrendo. E o homem pediu esmola para mim. Ali Deus estava falando comigo. E eu fui no automático. Eu tenho um lugarzinho que eu já deixo o dinheiro para isso. Dei para ele no automático. O farol abriu, fui embora. Mais para frente o carro parou atrás de vários veículos, num farol de novo, e eu olhei, tinha na calçada uma pessoa deitada, um sol quente, coberto com papelão. Ali Deus estava falando comigo. Eu não estava entendendo, eu queria mais é que o farol abrisse para ir embora. E Deus falou comigo 2 vezes. Você não vive essa situação, você tem o que comer, o que beber, o que vestir. Você não tem que estar aborrecido com nada. Eu cuido de você. Esse é um recado para você também. Mas quando nós estamos aborrecidos, nós esquecemos que 174 mil famílias por dia vivem o luto. A gente olha só para a gente. Mas 174 mil pessoas morrem por dia no mundo inteiro. São exatamente 2 mortos a cada segundo. A gente lá vai preocupar com isso. A gente quer pagar as contas, ir no mercado, comprar o que a gente gosta. A gente estando bem, você liga a televisão, bomba caindo aqui, ali, ah, nossa, quantas bombas caiu? Uma só? Nossa, ontem foi 2, né? A gente nem liga para essas coisas. Mas eu estava sofrendo com o meu problema. E eu liguei para minha filha, que faz parte do aconselhamento de uma igreja. Liguei para ela, ela é a mais velha, a minha primogênita, tem 50 anos. Falei, olha, mas que situação, hein, filha? Ela disse uma coisa que eu quero que você grave em seu coração. Ela disse, pai, não deixa Satanás roubar a sua alegria. E eu digo para você essa noite, não importa o que você está passando, não deixa Satanás roubar a tua alegria. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem milagres para a sua vida. Deus é provedor, Deus é misericordioso. Não fosse Deus, você não estaria andando, respirando, não estaria dentro dessa igreja, poderia estar em outros lugares, conforme foi falado aqui, da onde essa pessoa veio, e talvez da onde você veio. Não se esqueça da sua mãe, do seu pai na fé, pessoas que colocaram você nesse caminho. Você tem que lembrar de uma coisa, quando você está chateado, quando você está preocupado, aborrecido com alguma coisa ou com alguém, o inimigo das nossas almas, Satanás,
ele vence. Por quê? Porque nós ficamos fragilizados. E a solução, quando você está assim, você tem que orar, ler Bíblia, ouvir louvor, jejuar, mas muitas vezes a pressão é muito grande, e você não faz isso. É como gripe, parece ser uma coisa simples, a gripe. Isso para o mais jovem, para mim que tem 73 anos, é perigosíssimo ficar gripado. Então eu tenho que me preocupar com a vacina da gripe, a vacina da Covid, cada 6 meses o reforço. Por que eu falo da gripe? A pessoa está gripada, de repente vai no médico, o médico fala: olha, você está com pneumonia, você está com outro problema assim, assim, assim. Foi justamente por causa da gripe, porque o sistema imunológico, ele fica sobrecarregado e fraco, e a pessoa facilita a entrada de outra doença. Assim é a nossa vida espiritual. Se você se deixar levar porque alguém te aborreceu, alguém te ofendeu, se você começar a se deixar levar pelos problemas do dia a dia, o diabo te vence. E talvez você esteja aqui nesse momento bravo demais, irritado demais, frustrado demais. Não fosse Deus, eu não tenho autorização para te falar. Eu disse para 2 testemunhas só aqui hoje, mas eu estou vivendo um dos maiores milagres da minha vida aqui dentro. Eu pergunto, será que é só eu que vou viver isso aqui dentro? Você está aqui, meu irmão. Eu sei que nós vamos comer bolo na saída, principalmente eu, até agradeço quem não for comer, sobra mais, porque eu como tudo. Mas entrar numa igreja e não ser abençoado é a mesma coisa que ir numa festa de casamento e não comer bolo, ou não comer brigadeiro. Eu, quando vou em festa, as pessoas: você viu o noivo, viu a noiva? Eu lá estou querendo ver, rapaz, eu quero comer. Quando é que vai chegar o negócio aí? O noivo, a noiva eu vejo todo dia, eu quero comer, o que vai ter de bom aí? Aí a pessoa: não comi brigadeiro, passou o refrigerante, eu não tomei. Sabe, perde a bênção. Fique esperto, aqui dentro tem bênção, porque aqui tem Deus. A palavra escrita de Deus diz em João 14, 27. Para quem abriu, João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, não fique com medo. Jesus dá um dos maiores presentes para nós, Ele dá a paz dEle para nós. E talvez você não valorize isso. E eu vou chegar para você onde foi o maior problema que eu passei e sofrimento que eu passei. Foi por causa de um amigo pastor lá do Paraná. Ele ligou para mim e disse que teve que fechar a igreja. Diga de passagem, tem muita igreja fechando no Brasil. Mas a igreja dele é uma igreja grande, irmão. Pensa numa igreja grande. E dado a dificuldade, eu pregava na igreja dele a cada 2 anos. Aqui eu venho 2 vezes por ano. Mas na igreja dele, eu ia 2 vezes. 1 vez cada 2 anos, perdão, corrigindo. E ele me ligou e disse: nós fechamos a igreja. Quando eu liguei para fazer a agenda, ele falou: fechamos a igreja. E eu falei: mas pastor, o que aconteceu? Desculpa perguntar. Alguma doença na família? O senhor vai ter que fazer uma cirurgia? Vai mudar para os Estados Unidos? O que aconteceu?
olha o que esse pastor falou para mim. Ele disse que os líderes da igreja dele começaram a competir entre eles. Isso, quando você está numa guerra, chama-se fogo amigo. É pessoa atirando na própria pessoa. Em vez de atirar no inimigo, ele atira no amigo que está do lado. E esses líderes começaram a discutirem entre eles e fizeram da vida do pastor um inferno, perturbando a vida dele, provocando ele. Eu não concordo com isso. Isso. Aquilo. Mas deveria ser assim. Eu pergunto para você que está me ouvindo, onde está a honra nisso? Se uma pessoa não concorda, não precisa ser líder, pode até ser membro. Eu não entendo por que continua na igreja. Se ele pode localizar um lugar que ele venha a concordar. Então, uma pessoa que age dessa forma é como uma equipe que está participando, digamos, da Copa do Mundo, e o camarada não vai com a cara do técnico. Aqui, quando eu digo técnico, eu falo pastor. Mas no futebol, o jogador não vai com a cara do técnico. Não, porque às vezes deixam no banco, porque às vezes fala áspero comigo, não, porque olha torto, porque meu ordenado é o mesmo. Tem jogador que faz isso. Aí esse jogador pega na decisão, na Copa, e faz um gol contra. Você consegue entender uma coisa dessa, uma loucura dessa, irmão? E isso está acontecendo nas igrejas. Mas missionário, quem é você para falar? Eu prego há 28 anos, preguei em mais de 5.067 igrejas até ontem. O que eu já vi com esses olhos, você não tem ideia. Já vi pastores que foi escorraçado da igreja, que levantaram uma calúnia contra ele, que ele estava adulterando com uma pessoa X dentro da igreja. Esse casal veio falar comigo, a esposa dele chorando, ele chorando, falando: eu não fiz isso. Elaboraram uma mentira tão grande que passou a ser verdade. Eu não vivi isso. E uma pessoa de 50 e poucos anos ficou sem igreja, perdeu tudo por uma calúnia. E hoje nós temos pessoas que fazem isso. Você não sabe o quanto é importante um técnico. Vamos aqui representar o pastor. Quando a mulher de fluxo de sangue foi procurar Jesus, é porque um técnico orientou ela. Porque senão ela teria sido curada no primeiro dia. Porque fluxo de sangue, pensa bem, uma mulher quando está nos seus dias de menstruação, uma semana, ela perde uma quantidade muito grande de sangue. Pesquisa no Google, você vai ver. O corpo repõe. Agora pensa 12 anos. Se ela tivesse conhecido Jesus no início, ela teria sido curada, não precisava passar por 12 anos. Porque ela gastou todo o dinheiro dela, quanto mais ela gastava, mais doente ela ficava. E aí ela ouviu a voz de alguém, que eu considero essa pessoa um técnico. Olha, vou te dar uma orientação. Não, o que é? Tem um tal de Jesus aí, não está na Bíblia, mas alguém falou para ela de Jesus. E no momento que falou, ela falou: não, onde está esse camarada? Não, ele passa por ali, às vezes ele está ali. Não, se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curado. Ela seguiu a instrução do técnico e ela foi curada. Eu acho engraçado que as pessoas vêm na igreja, além de não cumprimentar um ao outro, ok? No shopping cumprimenta. Querida, E na igreja não cumprimenta. Não cumprimenta o pastor, não cumprimenta a pastora, achando que isso aqui é mercado de peixe. Nós precisamos ser uma igreja diferente.
E nós podemos fazer isso. A única coisa que nós temos que aprender é seguir a instrução do técnico. Se o técnico fala jejum, jejum, oração, oração. Ah, mas não dá. Esse técnico, ele fala muito de oração, jejum e não sei o quê. Muda de igreja. Uma lá que não fale nem de Jesus, que tudo é no oba-oba. Hoje tem igreja que fala, não, você não precisa dar 10%, você dando 2% tá bom. E não tem isso na Bíblia. Essa igreja do meu amigo que fechou, esses líderes, eu conheço eles. Eles viviam falando para mim, e muitas vezes em tom de zombaria, quando eu ia jantar depois do culto. Missionário precisa guardar o sábado, porque essa igreja guardava o sábado. Missionário precisa guardar o sábado. Vivia me enchendo, eu quieto para não bater de boca, ficava quieto. Hoje dá vontade de voltar lá procurar os líderes. Olha, você falou que eu tinha que guardar o sábado, você tem que guardar a língua. Porque o que vocês fizeram com o pastor não foi justo. Eu não vejo instrução nenhuma na Bíblia que você pode colocar a mão no ungido de Deus. E a mulher está lá sangrando, 12 anos, irmão. Não pode ir numa festa, não pode ir no shopping, não pode ir em lugar nenhum. Onde ela sentava ficava impuro. Então ela teve que aguardar. E o momento dela chegou, como o seu vai chegar também. Posso ouvir amém ou não? Só para você ter uma ideia, no Brasil tem 140 mil igrejas evangélicas. 140 mil igrejas evangélicas no Brasil. Abre 17 igrejas por dia, mais de 5 mil igrejas por ano. Nessa batida, nesse ritmo, no final de 2026, nós teremos praticamente 36% da população brasileira evangélica, ou seja, 76,83 milhões de evangélicos. Agora, aqui na cidade de Itu, nós temos 190 mil habitantes. E desses 190 mil habitantes, só 26,5 são evangélicos. 50.350. Nós temos nessa cidade 200 igrejas evangélicas. Mas eu quero que você preste atenção. Essa mulher do fluxo de sangue, ela não tocou em Jesus, ela tocou só na roupa, hein? Tocou só na roupa. E no meio da multidão, todo mundo se espremendo, Jesus falou: quem foi que tocou em mim aí? Quem foi? Quem foi? Provavelmente os discípulos falaram: isso aí é pegadinha do Silvio Santos? Que é isso? É pegadinha? Está filmando? Quem tocou? Está todo mundo espremendo o senhor? Não, não, alguém tocou em mim, porque de mim saiu o poder. Quem foi que tocou? Quem foi que tocou? O que eu quero dizer com você? Aqui em Itu tem 200 igrejas. Será que se eu for nas 200, eu conheço uma boa parte delas, eu vou encontrar Jesus para tocar nele? Porque aqui tem Jesus. Eu posso querer, mas se não tiver Jesus. E essa mulher encontrou Jesus. E ela tocou em Jesus. Diga glória a Deus. Eu quero dizer para você que o casal de pastores dessa igreja nunca tiveram por brincadeira. Se você não sabe, eu não pertenço a essa denominação. Sou de uma outra denominação X. Eles sempre me respeitaram. Meu ministério começou em 1998. Eles começaram entre 1999 e o ano 2000, aqui em Itu. A minha primeira vez que eu preguei aqui foi 19 de abril de 2007. Eu prego há 19 anos nessa igreja. Já teria caído fora há muito tempo se eu não tivesse visto seriedade na vida desse ministério através desse casal sacerdotal. Quantas vezes eu sentei ali, tentei puxar assunto com o pastor e ele não falava. Pastor,
tudo bem, tal. E eu costumo brincar muito, e ele tal. Ô missionário, desculpa não estar falando, que eu estou com muita dor. Ah, tudo bem, pastor. Dor, alguém está doente, é da família? Não, dor física. Aí eu fiquei quieto no meu canto. Outro dia cheguei, só faltou o pastor estar chorando. Falei, pastor, ele esquivava daqui, de lá. Falei, está tudo bem, pastor? Há um grupo de pessoas aí me tiraram do sério, fizeram umas coisas aí, mas Deus vai dar vitória. Já era para ele ter chutado o balde e corrido há muito tempo. Mas essa persistência que eu quero dizer, essa perseverança, é um mover de Deus. Você tem que entender uma coisa importante: esse casal pastoral existe há muito tempo neste ministério, porque tem pastor que não para em ministério. O senhor é pastor? Sim. De onde? O senhor fez instituto teológico? O senhor tem um documento, uma credencial? Quem é seu pastor? De que? Não, eu há muito tempo estava agora não estou mais, já tive agora praticamente eu estou nem sabe onde está. Nós construímos um legado, e para fazer isso precisa ter proteção espiritual, para poder conduzir um rebanho. Porque na verdade esse casal de pastores, eles não têm ovelha. Se quiser ovelha, vai comprar um terreno e criar ovelha. Compra um casal de ovelha e vai criar lá no pasto. As ovelhas que estão aqui são ovelhas de Deus. Eles que conduzem essas ovelhas para se aproximar de Deus. Porque eu viajo, eu fico pensando em alguns lugares que eu vou. Esses pastores estão querendo aproximar o povo de onde? Do bolso deles? A maioria dos lugares que eu vou só fala em dinheiro. E a palavra? Isso que o pastor falou de declaração de fé deveria ser a prática de todo mundo. É que o brasileiro não tem hábito de ler. Eu sou um deles. Comprei um liquidificador, não li, que não podia pôr água quente no liquidificador, de vidro bonito. Fui lá bater uma sopa, rolou vidro para todo lado. A gente não tem esse hábito, mas deveria chegar na igreja. Posso ver a declaração de fé? Posso dar uma olhadinha olhar, porque pode estar escrito coisa lá que você não concorda, você cai fora. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Abra Hebreus 13. Eu não quero tomar tempo dos irmãos. Eu vim aqui parabenizar o pastor e a pastora, porque eu valorizo muito o que eles fazem. Eu já preguei em 148 denominações diferentes, 317 cidades diferentes no Brasil. E nós temos uma comunhão muito grande, eu e o seu pastor. A gente não vai em churrasco, não vai jantar, nunca jantamos junto, nunca perdemos tempo com isso. Ligo para ele, pastor, posso pregar quinta-feira? Ele, sim ou não? É sim ou não? Não tem, olha, não posso, que a minha avó quebrou o braço, eu estou cansado de gente mentirosa. Ele, sim ou não? Sim, então não, à tarde eu te falo. E à tarde, e aí pastor, eu ligo, sim, em vez de ser 17, pode ser dia tal, pronto. Eu não pergunto para ele, o que eu vou fazer aí? Eu venho aqui pregar a palavra, eu vim aqui te abençoar, eu não vim aqui passear. Posso ouvir amém ou não? Amém. Hebreus 13, antes de ler, eu quero dizer uma coisa. Quando eu refleti o que leva uma pessoa a permanecer 27 anos no ministério, que a maioria dos pastores que não são firmes na palavra, eles não suportam 3 anos. A maioria das igrejas
que tem vínculo com Deus, eu prego há mais de 22 anos na mesma igreja. Mas tem igreja que não dura um ano. Tem igreja que eu ligo, tudo bem, a esposa atende, olha, meu esposo morreu, é normal. Então tá bom, desculpa aí, e risco o telefone, morreu, não posso ligar mais, né? Como que eu vou ligar? E ainda pergunto para ela, a senhora que está à frente da igreja ou quem é que está, que eu quero ir pregar? Não, meu marido morreu ontem, vai enterrar quando? Hoje ou amanhã? Amanhã. Então depois da manhã eu ligo para a senhora. Meu negócio é pregar. E toda vez que eu tive a oportunidade de estar aqui por 19 anos, pregando 29 vezes, 30 com essa, eu sempre, aleluia, mais recebi do que dei. E um dos maiores milagres da minha vida, eu recebi aqui hoje. Meu irmão, minha irmã, sei que muita coisa foi falado aqui, talvez você não quisesse ver o coral cantando, ou a pastora recebendo um presente, ou os dados que o pastor leu, mas saiba de uma coisa, tem um propósito de Deus ter trazido você aqui. O pastor não sabe da tua vida, se você não abrir a boca, ele não sabe e nem nunca vai saber. E se você não contar para ninguém, principalmente Instituto de Beleza, ninguém vai ficar sabendo. Mas Deus sabe cada detalhe da sua vida. Ele está interessado no seu sucesso. Ele não está preocupado com o seu sofrimento, porque Ele sabe que através do seu sofrimento virá uma grande vitória. A única pessoa que está preocupada com o sofrimento é você. Meu emprego, perdi. Ué, arruma outro. Eu estou doente, procure especialista. Até que Deus dê a cura, procure especialista. Missionário, eu tenho uma barriga grande, maior que a minha? Sim, come menos. Quando eu tive a grata satisfação, eu comuniquei agorinha de pouco, minha esposa está viajando, cheguei cedo aqui, tirei umas fotos, mandei para ela, falei, olha que coisa linda. Ela falou, 27 anos. Mas 27 anos é um filho grande já, né? Já fez exército, já está trabalhando. Olha os detalhes que ela falou. Falei, pois é, 27 anos. E isso me faz lembrar de 3 personagens da Bíblia, para encerrar. Me faz lembrar de Caleb, Moisés e Neemias. Olha a ligação que eu quero fazer com o pastor e a pastora dessa igreja. Caleb, ele permaneceu 27 anos no mesmo ministério. Caleb, ele só foi receber a bênção porque ele esperou 45 anos na mesma fé e permaneceu até os 85 com o mesmo vigor. É o que eu desejo para o pastor. Um pastor que permanece 27 anos como o seu pastor, o pastor Gilberto e a pastora Ivonete, cria uma identidade na igreja, e o povo não apenas tem um pastor, mas um pai que conduz a ovelha pelo caminho certo. E Moisés, que se parece muito com seu pastor, no sentido da pesquisa, Moisés suportou as murmurações e desafios no deserto por 40 anos, irmão.
Sua liderança foi baseada em intercessão e muita paciência pelo povo. É o que mais o seu pastor e a pastora têm. Eu não conhecia esse lado dele. Quando algumas coisas foram faladas aqui, falou que o pastor visita a pessoa, sim ou não? Sim ou não, igreja? Isso é muito raro, irmão. Eu sei o que eu estou falando. As pessoas escrevem pelo WhatsApp: missionário, você pode orar por mim? Sim. Qual é o seu nome? Abigail. Vamos orar, Abigail. Não é por mim, é para minha irmã, que ela sofreu um acidente, quebrou a bacia. Oh, misericórdia, como chama ela, Abigail? Lúcia. Vamos orar. Eu oro, o WhatsApp está ali, é só apertar o botão. Senhor, abençoa a moça que feriu a bacia. Eu ligo essa oração com a Abigail. Aí, sabe o que a pessoa fala? Muito obrigado, missionário. Eu não tenho essa atenção na minha igreja. As pessoas não dão atenção, não oram, não visitam. Mas se deixa de dizimar, tem anotado o nome e depois cerca a pessoa, fala: faz 3 meses que você não dizima, né? Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. As irmãs falando aqui que por causa de um movimento, do encontro, a pastora jejua 30 dias. Se eu fizer isso, eu morro, eu como de hora em hora. Isso é dedicação, amor pela obra. E isso faz lembrar de Neemias, a última exposição que eu quero te falar, que enfrentou oposição interna e externa, mas não desceu do muro. O seu pastor nunca desceu do muro, permaneceu sempre na mesma denominação, e Deus tem honrado ele. Quantos aqui são do endereço antigo? Antes desse só teve um endereço, né, pastor? Lembra lá? Fazia assim com a mão, derrubava 3, 4. A pastora Valdete não lembra, cadê ela? Ivonete, cadê? Valdete é do meu amigo, cadê ela? Onde ela está? Ela não está? Aproveitar que ela não está. Ela vendia sorvete. Ela vendia sorvete na saída. Você lembra disso, cara? Sorvete. Ela fala: eu não lembro disso não. Eu lembro sim. Veja onde eles chegaram e veja para onde eles estão indo, cada vez mais crescendo. E sabe o que eu quero desse casal? Que quando subirem, derrubem a capa sobre mim, que aí eu vou ter unção dobrada. Coloque a mão na sua cabeça e diga comigo: Senhor Deus, que o meu pastor cresça, para que eu possa ser abençoado através da vida dele. Obrigado, Deus, pelos 27 anos que o Senhor protegeu ele, guardou ele. Obrigado, Deus, por eu pertencer a essa igreja, e no nome de Jesus Cristo, eu aplaudo o seu nome pela vida dele agora. Aplauda. E para você que abriu Hebreus 13, eu peço perdão para o irmão, que eu falei para o irmão que eu ia ler só um versículo. Você desculpa, irmão. Desculpa. Não, se quiser eu posso voltar amanhã então. Ok. Viu? Eu falei que é ler Hebreus e acabei lendo outros versículos. Me perdoa, né? Você me perdoa? Acho bom. Então veja lá. Hebreus 13, 7, para a sua e minha edificação. Diz assim, Hebreus 13, 7. Lembre-se de seus líderes, que lhes ensinavam a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da sua vida, da vida deles, e sigam seu exemplo de fé. O que eu estou achando mais interessante é que eu não consigo ler
sem óculos, eu esqueci o óculos lá em casa. Eu tinha comprado um pacote de amendoim, coisinha simples de 400 gramas. E minha ideia era comer na viagem. Aliás, eu comi, só tem o saco vazio dentro do carro. Eu fiquei tão ansioso de pegar o saco de amendoim que eu deixei o óculos lá. E Deus foi tão generoso que eu consegui enxergar. Se eu fiz alguma inversão aqui de alguma coisa, me perdoa. Mas eu estou bem.